Vamos dar continuidade na leitura do livro de Atos, capítulo 10 ao 20. Obrigado, Valdeci, por passar para a minha leitura. Então vamos começar. Ao encontro de Cornélio, o apóstolo Pedro deixa claro que, como judeu, não é bom para ele estar ali com pessoas gentis. O motivo do encontro e a visão celestiais que ele preveniu sobre aquele momento. Ao final, Pedro pergunta a Cornélio qual é a razão de ter sido chamado ao anfitrião. Ele conta o que ocorreu. Eu ouvi o relato de Cornélio. Pedro lhe anuncia Jesus Cristo tal como vinha fazendo em todas as ocasiões. No capítulo 11, é muito interessante notar como a igreja primitiva estava empenhada na evangelização do seu mundo conhecido. Rapidamente, mesmo em meio à perseguição, objeção, a palavra de Deus era semeada entre judeus e gentios. Porém, quando os gentios ouviam a mensagem, algo surpreendente aconteceu. Acolhimento e fé sem igual se viu entre eles. Isso foi espantoso na época. Isso nos ensina que não podemos rotular jamais quem vai ou não crer. Devemos sempre nutrir expectativa de que o Espírito Santo convencerá mais e mais pessoas. O título da igreja foi fundamental. Eles ficaram ainda mais unidos e começaram a dar ofertas para ajudar outros irmãos ainda mais pobres, de forma que nenhum deles tivesse necessidade. No capítulo 12, nos casos de perseguição, é muito importante que façamos como o salmista: levanta os meus olhos para os montes e pergunta: aonde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu, a terra. Não podemos perder de vista o propósito e o socorro de Deus. O mais importante de tudo, estamos firmados nele, porque no fim ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ao se libertar pelo anjo, Pedro vai imediatamente à casa de Maria, mãe de João Marcos. E lá uma parte da igreja estava reunida, orando por ele. E ele mal puderam acreditar quando o viram. O Herodes não tinha Deus, oprimia o povo sem ao menos compaixão. Isso fez com que o Senhor Deus enviasse um anjo para feri-lo com uma enfermidade mortal. No capítulo 13, precisamos estar constantemente aberto, atento à direção do Espírito Santo. Ele é poderoso para nos fazer viver um momento intenso em Deus. Ele é também agente que vivifica a obra de Deus. Sem ele não há fruto, com ele a vida, a abundância. De toda forma, mesmo com a imensa perseguição, a palavra de Deus se espalhava miraculosamente por toda a região. O capítulo 14, a grande lição que fica de todas as dificuldades enfrentadas em Antioquia foi que é necessário que pensamos que muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O capítulo 15, não importa o que o espiritual nós somos, algumas das nossas decisões serão retratos da nossa humanidade, nada mais. Por isso precisamos suplicar a Deus misericórdia, força para que não caímos em tentação. No capítulo 16, uma das principais características de um cristão saudável é estar atento à direção do Espírito Santo. Isso era algo que Paulo não dispensava. Durante a noite ele teve uma visão
direcionava a pregar o Evangelho na Macedônia, independente de que lá esperava. E foi um grande milagre, um grande testemunho. No capítulo 17, chegamos em Tessalônica. Paulo prontamente procurou uma sinagoga judaica e ali ele começava a testemunhar acerca de Jesus. Em consequência das manifestações do poder do Espírito Santo, alguns dos ouvintes creram, sendo judeu e grego. É fascinante ver o empenho de Paulo na pregação do Evangelho, a sua criatividade, a forma como ele utilizava todos os elementos que estavam ao seu alcance para comunicar a profundidade da verdade de Deus. Quando o outro nem teme de ressurreição de Jesus, os gregos pediram um tempo e disseram que sobre esse assunto gostaria de ouvir depois. Ao final, algumas das pessoas importantes creram na mensagem. No capítulo 18, ao sair de Atenas, Paulo foi ao Corinto e ali ele encontrou dois excelentes imperadores, Aquila e Priscila, e ali começou. Como sempre, ele foi à sinagoga e anunciava aos judeus sobre o que era Cristo. Após mais um episódio da rejeição, Paulo decidiu não mais pregar o Evangelho aos judeus. Após a sua decisão, Paulo teve uma visão. Nela o Senhor Jesus lhe exalta a permanência sendo uma testemunha, porque há muitas pessoas precisando ouvir a mensagem. No capítulo 19, em Efésios, Paulo encontra um grupo de discípulos que havia recebido o Evangelho. Quando Paulo lhe pergunta sobre o Espírito Santo, eles não sabem quem era. Então o apóstolo orou e eles receberam o Espírito. Após isso, começaram a falar muitas línguas e profetizar. Enquanto Paulo pregava o Evangelho, Deus, através dele, fazia as coisas extraordinárias de tal maneira que acessórios de uso pessoal, como lençol e aventais, era levada até outras pessoas e elas eram curadas. A palavra de Deus se espalha de maneira cada vez mais maravilhosa pela cidade por onde Paulo passava. No capítulo 20, durante um período de ensinamento e discurso de Paulo, entrou a noite dentro e todos os lugares da casa estava ocupada, inclusive a janela, e delas estava um jovem. Enquanto Paulo pregava, ele acabou caindo do alto da janela e foi dado como morto. Por intermédio da pregação e Paulo interrompeu a pregação e foi até lá, orou e ele ressuscitou. Quando chegaram, os apóstolos se reuniu com ele, os seus discípulos se dividiu em falar sobre os seus comportamentos entre eles durante o tempo em que ele anunciava o Evangelho e qual deveria ser o comportamento dele. Após as recomendações, os apóstolos Paulo despediu-se dele e partiu para Jerusalém. Agostinho, agora com você a continuação.